Fala que é nóis, galerinha! Boa tarde, tudo bom com vocês? E aí, gente, preparados para mais uma aula? E o que vocês acharam da última aula, hein? Acharam legal? Acharam bacana? Sentiram algum tipo de dificuldade aí na hora de praticar no computador? Não esquece que qualquer dúvida posta lá no grupo, hein? Eu não vi ninguém postando lá, então creio eu que todo mundo conseguiu entender de boa, né? Então, beleza. Então, estamos iniciando hoje mais uma aula. Prazer imenso estar aqui com vocês de novo. Infelizmente não presencialmente, né? Mas só de estar falando aí com vocês em forma online já é alguma coisa. E vamos dar continuidade aqui, né? Seguinte, galerinha. Primeira coisa que nós iremos fazer aqui, gente, será então abrir a nossa tabela de hoje. A nossa tabela de hoje está nesse arquivo aqui, ó, função C, que é justamente o nome da função que nós iremos utilizar para a aula de hoje, tá? Ó, repare que a tabela está aqui, bem pequenininha. A princípio, né, quando a gente for fazer o exercício dessa função, a tabela vai ser um pouco mais extensa, ó, vai ser essa daqui, tá bom? Mas vamos por parte. Vamos voltar aqui. Aqui. Então é o seguinte, galera, o que nós iremos fazer nessa tabela? Ó, prestem bem atenção, hein? Lembra que eu falei na aula passada que, basicamente, no Excel existem duas funções que são as mais utilizadas nas empresas, tá certo? Na verdade são três, mas a terceira complementa a segunda, depois vocês vão entender o porquê, tá? Mas em essência são duas funções. A primeira nós já aprendemos, que é a função procv, vimos lá que ela serve para fazer pesquisa, para procurar informações de uma tabela em outra, e por assim vai. Nessa segunda função, galera, o que ela faz? Qual é o tipo de situação em que nós iremos utilizar ela? Seguinte, ó, eu vou estar abrindo aqui uma anotação que eu fiz, para vocês poderem entender melhor o que ela faz. Está aqui nesse arquivo critérios, ó. Olha aqui, galera. Essa função, ela nada mais faz do que trabalhar com palavras-chave para fazer montagem de critérios. Ou seja, reparem que nessa tabela aqui, nós temos uma coluna para funcionários, temos uma outra coluna para tempo na empresa, uma outra coluna para avaliação da empresa e uma outra para o aumento. O que ele pede para a gente fazer nessa tabela aqui? Se o funcionário, no caso aqui o Marcos, ele tem um tempo da empresa 7 anos e a avaliação da empresa 90%, ou seja, esse funcionário Marcos, ele está na empresa há mais de 7 anos e a empresa avaliou ele com um desempenho de 90%. Beleza até aí? Ele quer, então, nessa última coluna aqui, saber se esse funcionário está apto ou não a receber um aumento de salário. Só que ele só vai receber aumento de salário, gente, se ele obedecer a dois tipos de critérios. E é aí que entra a função. Porque essa função que nós iremos utilizar, ela serve justamente para estabelecer critérios e, a partir desses critérios, se eles forem obedecidos, vai aparecer um tipo de resultado aqui na célula. Caso contrário, ou seja, se esses critérios não forem obedecidos, não forem satisfeitos, vai aparecer um outro tipo de resultado. E é justamente o que a gente quer. A gente quer que apareça a palavra sim, ele vai poder receber aumento, caso o tempo da empresa dele for maior que 5 anos e a avaliação da empresa for maior que 70%. E vai aparecer a palavra não, caso o tempo da empresa dele for menor que 5 e menor que 70%. Tá ok, gente? Então reparem que eu tenho dois tipos de critérios aí, e a partir desses dois critérios eu tenho que ter um resultado específico, se for verdadeiro ou se for falso. Tá? Vamos começar então? Antes, galerinha, deixa eu só fazer uma pequena alteração aqui rapidinho, que é o que? Essa avaliação da empresa, ela está formatada como porcentagem, né? São as primeiras numerações aqui. Já as outras não estão, então vou acrescentar aqui rapidinho, só para deixar tudo certinho, vocês poderem entender. Aí. E pronto. Agora sim a gente pode começar. Vamos então fazer um rápido teste aqui, só para vocês verem na prática como é que funcionaria essa função. Tá? Só de olhar mesmo que nós já iremos executar ela, tá? Para colocar o conteúdo que a gente quer. Ó. Exemplo, se eu estou querendo saber se o Marcos, por exemplo, vai ter aumento ou não, se ele tem 7 anos de empresa e tem 90% de avaliação, ele obedeceu aos dois critérios, né? Que é o quê? Tempo da empresa igual ou maior que 7 e a avaliação da empresa igual ou maior a 70%. Esses são os dois critérios.
Então, se ele está obedecendo os dois, eu já poderia vir aqui e escrever que ele, sim, ele está apto a receber aumento. Beleza? A Nicole agora, ó, tempo de empresa, 8 anos, já obedeceu o primeiro critério, e avaliação 80%, obedeceu ao segundo critério também. Então, consequentemente, sim, está apta a receber aumento. E por assim vai, ó, o Júlio está apto, Danilo. Já o Pedro, ó, aí ele não vai estar apto, porque mesmo que ele tenha tempo de empresa 9 anos, ou seja, acima do critério que ele pede, a avaliação está menor. Se ele pede aqui uma avaliação de no mínimo 70% e ele tem 68%, ele não vai estar apto a receber aumento. Teria que aparecer a palavra não. Então, do Marcos até o Júlio, ele vai receber aumento. E o Danilo também irá receber aumento. Tá? Justin, mesma coisa. Ó. Mesmo que ele tenha a avaliação da empresa maior que 70%, o tempo da empresa está menor que 7 anos. Então, também não vai estar apto a receber aumento. Entenderam, galera? E por assim vai. Só que é aquilo, né? Estaria sendo rápido se eu tivesse apenas esses funcionários. Só que a gente sabe que na vida real não é assim, né? Na maioria das empresas a gente tem aí 20, 50 funcionários. E aí já pensou, tem que ficar fazendo para cada um deles? Olhando e colocando, olhando e colocando? Sem cabimento. Então, vou apagar isso tudo. Porque nós iremos automatizar esse sistema. Nossa ideia aqui é sempre automatizar o máximo possível o trabalho, né? Então, vamos fazer isso agora. Se eu quero que a partir da primeira função ele exerça o resultado que eu quero, a partir da primeira, nós já sabemos que temos que usar uma função para isso, né? E essa função é essa daqui, ó, função C. Então é ela que nós iremos inserir aqui agora. Se é uma função, não esqueçam de iniciar com igual, né? Igual, colocamos a função, ela aqui. Reparem que existem várias variantes dela, tem muitas. Só que para o nosso caso, para o nosso curso, vamos nos focar só nessa primeira aqui mesmo. E olha só a descrição dela. Só pela descrição já dá para saber o que ela faz. Ó. Verifica se uma condição foi satisfeita e retorna um valor se for verdadeira e um outro se for falso. Ou seja, se o critério, os dois critérios que a gente quer for verdadeiro, ele obedecer certinho, vai aparecer o resultado que a gente quer aqui no verdadeiro. E se for falso, vai aparecer aqui no falso. Então, vamos abrir aqui a função. Olha aí o assistente. Repare que no assistente, já de cara, ele pede o teste lógico. O que seria esse teste lógico? Seria justamente ó, o critério que ele está pedindo. Essa anotação que eu estou passando aqui para vocês, gente, eu preciso que vocês copiem, tá? Isso aqui é fundamental para vocês entenderem a função. Sem essa explicação aqui, vai ficar complicada. Então, já fiquem avisados. E ó, eu falo aqui que para poder montar essa função C, ó, nós precisamos utilizar palavras-chave para a montagem do critério. Então, reparem que se a função ela tem 3 partes, teste lógico, valor se verdadeiro e valor se falso, não é isso que ele está pedindo? Ó, teste lógico, valor se verdadeiro e valor se falso. Então, para vocês poderem construir esses 3 passos aqui, tem que utilizar essas palavras-chave. Através dessas palavras-chave aqui, vocês vão conseguir montar direitinho. Gravou essas palavras-chave? Pronto, a função vai funcionar de boa, seja em qualquer situação. Tá? E aqui eu passo o exemplo. Ó. Se eu disse que no teste lógico nós temos que usar essas 4 palavras-chave aqui, se for maior que, então é justamente isso que a gente vai digitar lá. A única coisa aqui que nós não iremos digitar é justamente o que está sublinhado. Ó. O que está com essas linhas aqui é o endereço da célula que nós iremos inserir. Quer ver só um exemplo? Se ele está pedindo o primeiro teste lógico, a primeira palavra que ele pede é se. Mas reparem que esse se nós já inserimos, que faz parte da função, é o nome da função. Então, depois do se, ele pede o quê? Ó, linha sublinhada, ou seja, é o endereço da célula que eu quero buscar. Então, se eu disse que ele só vai receber aumento se, olha o se aqui, o tempo da empresa dele for maior que 5 anos, então seria interessante a gente fazer isso aqui, ó, substituir na própria anotação. Eu pego essa linha sublinhada e já escrevo o que eu quero, que é o quê? Se a média dele, que no caso aqui seria o tempo de empresa, 7 anos, B2. Eu já poderia até colocar o endereço da célula, ó, B2. Coloco aqui B2. E pronto. Aqui eu estou dizendo que se B2, que é referente ao tempo da empresa do Marcos, for maior que linha sublinhada, então é para alterar para um valor específico. No nosso caso a gente falou que era 5, né? Se o tempo da empresa dele for maior que 5, aí ele vai estar apto
a receber aumento. E pronto, galera, terminamos o teste lógico. Se B2 for maior que 5, esse será o nosso teste lógico. E a gente já pode passar isso lá para a função. Eu vou escrever exatamente assim, ó, se B2, esse for maior que, eu vou substituir pelas partes numéricas, né, pelas partes simbólicas, e o 5 eu vou repetir. Quer ver então? Ó, o se eu já coloquei, falta agora colocar o B2. Então, se B2, que é referente ao tempo da empresa do Marcos, for maior que, como é que a gente coloca esse for maior que aqui na função? De forma simbólica, ó, maior que 5. Olha lá. Esse for maior que aqui, nada mais é do que o nosso símbolo de maior. Então, se B2, que é o tempo da empresa, for maior que 5, pronto, está aí o nosso primeiro critério. E é justamente isso que ele pede na função, né? Teste lógico, é o critério. Próximo passo que ele pede agora, valor se verdadeiro. O que seria o valor se verdadeiro? Olha o que ele vem falando aqui, ó, valor se verdadeiro. O resultado será tanto. Então, esse resultado será aqui, é só para vocês poderem escrever aqui na linha sublinhada. Então, eu troco essa linha pela palavra que eu quero, que é sim. O resultado será sim. E no valor se falso, caso contrário, será não. Ou seja, se o critério for maior que 5 não for obedecido, vai aparecer o resultado não. E se o resultado for estabelecido, se o B2 for maior que 5, vai aparecer a palavra sim. Só atentem-se numa coisa, gente. Tudo que tiver aqui nesse resultado, tanto no verdadeiro como no falso, se for texto, se tiver contendo letras aqui, tem que estar entre aspas, tá? Senão a função não reconhece. Se tivesse só números, aí sim, beleza. Mas como tem texto, ele tem que estar entre aspas. Olha lá. E pronto. E é justamente isso que vocês vão escrever aí na função, ó, sim e não. Quer ver só? Se B2 for maior que 5, vai aparecer o quê? Vai aparecer a palavra sim. Então, vou colocar entre aspas, sim. E pronto. Isso no valor se verdadeiro, né? E caso contrário, se for falso? Passa para o próximo. Ó. Valor se falso vai ser o quê? Ó, valor se falso, não. E pronto. Vou colocar ele aqui entre aspas. E acabamos. Pede mais alguma coisa aqui na função? Ou terminamos? Reparem que terminou, né? Não tem mais nada depois do valor se falso. Então, fecha a função. E tá aí, galera. Assim que eu apertar o Enter, ele vai me dar o que de resultado? Sim ou não? É só olhar para o tempo da empresa, né? Se ele tem tempo 7 anos, e eu disse aqui que B2, se for maior que 5, vai aparecer sim, quando apertar o Enter, tá aí, aparecendo a palavra sim. Bem fácil, né? Não é complicado, é só vocês gravarem esse esquema aqui, ó. É só vocês terem isso aqui copiado, tem uma colinha disso aqui, que isso aqui vai facilitar demais a vida de vocês, tá? Mas essas últimas 3 linhas aqui, ó, que é onde eu escrevo sobre a construção de cada passo aí da função, desses 3 passos, teste lógico, valor se verdadeiro e valor se falso. É só vocês usarem esse macete de substituir as linhas sublinhadas, que eu fiz aqui, tá bom? E aí pronto. E aí a partir dessa função, eu poderia pegar para as outras, que nem nós aprendemos lá na primeira aula, né? Clico nessa primeira, uso o auto-preenchimento e arrasto para baixo, pronto, automaticamente todos os funcionários vão ser calculados aí os seus critérios, se vai receber aumento ou não. Beleza, galerinha? Bem fácil, né? Então, ó, vou apagar aqui isso tudo, porque, se vocês repararem, não é só isso que ele pede, né? Obviamente, não é só o critério do tempo da empresa que vai ter que ser estabelecido. É a avaliação da empresa também. Porque se fosse só o tempo de empresa, ó, reparem que só o Justin e o René que não estariam recebendo um aumento. Então, não é só isso, falta a avaliação da empresa também. Então, eu vou apagar isso aqui para a gente poder continuar. Seguinte então, galerinha. Se eu disse que nós temos que estabelecer 2 critérios ao invés de 1, reparem que aquela função C que nós fizemos, ela não adiantou muito, né? Porque se eu tenho 2 critérios e eu naquela lá estabeleci somente 1, como é que eu ia conseguir fazer o que ele pede, não é verdade? Então, olha só, eu só dei esse exemplo para vocês poderem entender como é que funciona. Seria a mesma coisa se eu quisesse achar somente para avaliação da empresa. Ó. Eu vou ocultar aqui rapidinho a coluna B do tempo da empresa. Vamos supor que eu quisesse trabalhar somente aqui com a avaliação da empresa. Ó.
Se o funcionário tiver avaliação maior que 70%, ele vai receber aumento. Caso contrário, não vai. Vamos fazer para essa daqui? Seria o mesmo esquema aqui do nosso sisteminha, né? Ó, vou alterar aqui. Se B2 significa o quê? Tempo da empresa. A gente não está mais querendo usar ele, a gente está querendo usar agora a avaliação da empresa, que é o C2. Então, já vou ter que trocar aqui, ó. Se C2 for maior que 70%, ó como é que agora já mudou. Entenderam? Então, esse é meu critério agora, se C2 for maior que 70%. Então, se o que tiver nessa célula aqui for realmente maior que 70%, o que vai aparecer de resultado aqui do lado? É isso que a gente vai especificar agora. O resultado será sim. Então, nem precisa mexer, já está certo. E caso contrário, ou seja, se o C2 não for maior que 70%, for menor, vai aparecer como resultado não. Reparem que a única coisa que eu precisei mudar aqui foi o teste lógico, né? O endereço da condição. Só isso. E o seu critério, obviamente, né? O número dele. Vamos construir então aqui, ó, mesmo esquema, né? Vou inserir a função se, que é justamente o que ele pede já de início aqui, ó, se C2, vamos pegar agora aqui o C2, ó, se C2 for o quê? For maior que 70%, então, maior que 70%, aí. Então, esse é meu critério, essa é a minha condição, C2 for maior que 70%. Se esse critério for obedecido, se for realmente maior que 70%, vai aparecer o que a gente quer escrito aqui no valor se verdadeiro. Caso contrário, se não for maior que 70%, vai aparecer o que está escrito aqui no valor se falso. Vamos fazer então, ó, passei para o próximo, valor se verdadeiro, e eu quero que seja verdadeiro, qual tipo de resultado? Eu quero que apareça sim. Ele vai receber aumento. Que é o que está aparecendo aqui, né? O resultado será sim. E caso contrário, não. Ele não vai receber aumento. Não esquece de colocar entre aspas. E pronto. Fechamos. Justamente o que ele pede aqui, né? Se C2 for maior que 70%, vai aparecer o resultado sim. Caso contrário, não. Vamos ver o que vai aparecer de resultado? Ah lá, sim, ele vai receber aumento, por quê? Porque ele tem a avaliação da empresa maior que 70%. Ok? Se eu fizer aqui para os próximos, ó, ah lá. Só quem não recebeu aumento aqui foi quem? Foi o Pedro e esses 4 últimos aqui. Beleza, gente? Muito fácil, né? Fácil porque nós só temos um critério. Nós temos um critério para 2 resultados. Ó, eu tenho um critério para 2 tipos de resultados. Um resultado se for verdadeiro, critério, e outro resultado se ele for falso. Só que aquilo que eu tinha falado com vocês, essa tabela, ela realmente não pede só isso. Ela, na realidade, ó, pede para a gente colocar 2 critérios, tempo da empresa e avaliação da empresa. Então, a função não vai ser tão simples assim. Tá? Então, eu vou apagar novamente. Eu só fiz esse primeiro modelo para vocês entenderem como é que funciona na prática essa função. Lembrando que é só construir utilizando esse passo a passo aqui, que vai estar de boa para vocês. Tá bom, gente? Só que agora é o seguinte. Eu quero aqui saber se o funcionário vai ter aumento ou não baseado em 2 critérios e não só um. Reparem que agora a coisa muda. Por quê? Se eu for usar a função que nem eu usei antes, ó, se abrir a função, reparem que no assistente da função aqui, o que ele pede primeiro é o teste lógico, que é a condição. Só que reparem que eu só tenho um teste lógico. Em nenhum momento ele pede para eu colocar aqui o teste lógico 2, que seria o segundo critério. Que é o que a gente quer, né? A gente quer o primeiro critério, que é o tempo da empresa, e o segundo critério, que é a avaliação da empresa, só que eu não tenho isso aqui. Na função C, gente, eu só tenho a opção, só tenho a possibilidade de usar um critério apenas, um teste lógico. Por padrão é assim. Então, se você quiser estender a sua possibilidade de critérios, só a função C desse jeito não vai permitir você fazer isso. Tá ok? Se eu colocar aqui o primeiro critério, ó, se tempo da empresa for maior que 5, esse é o primeiro critério.
Mas e o segundo critério agora? A avaliação da empresa maior que 70%. Onde é que eu vou colocar ele? Porque se eu colocar ponto e vírgula, passei para o valor verdadeiro. Eu já saí do teste lógico, e não é o que eu queria. Eu queria continuar nele para poder colocar outro teste lógico. Então, reparem que não dá. Tá bom, gente? E aí vocês me perguntam, mas como é que eu faço então para acrescentar mais critérios? Nesse caso, gente, nós não iremos poder utilizar a função C a princípio. Nesse caso, onde a gente quer estabelecer dois tipos de critérios diferentes e não apenas um, como a gente estava fazendo antes, para isso nós usamos uma outra função que se chama função E. Através dessa função E é que você tem a opção de escolher quantos critérios quiser. Olha o que ele fala aqui na descrição. Verifica se os argumentos são verdadeiros, ou seja, os critérios, e retorna verdadeiro se todos os critérios forem verdadeiros. Ou seja, você pode ter 10, 20, 50 critérios. Se todos eles forem verdadeiros, o resultado vai aparecer verdadeiro. Basta um critério for falso, que o resultado todo vai vir falso, gente. Tem que tomar cuidado com isso, tá? Nós iremos ver aqui na prática para vocês poderem entender melhor. Então, abri a função. E já de cara ele me pede aqui o primeiro teste lógico, né? O teste lógico 1. Então, qual é o meu teste lógico 1? Vamos ver aqui, Se eu tenho dois critérios, se eu tenho dois testes lógicos, vou até fazer o seguinte, vou copiar esse, vou passar para a linha de baixo e vou colar. Tá aqui, teste lógico 1 e teste lógico 2, só para vocês poderem entender melhor. No primeiro teste lógico vai ser se B2, que é referente ao tempo da empresa, né, for maior que 5 anos. E no teste lógico 2, no segundo critério, ele pede o quê? Se C2, tá certo já, for maior que 70%, tá certinho. Então, se esses dois critérios forem verdadeiros, se esses dois critérios forem obedecidos, vai aparecer o resultado sim. Caso contrário, se apenas um deles for falso, ou todos os dois forem falsos, né, vai aparecer não. Ok? Então, reparem que aqui ele me pede justamente isso, teste lógico 1. Qual é o teste lógico 1? Se B2 for maior que 5. Então, vamos lá. Se B2, lembrando que essa palavra se não precisa escrever, né, porque isso aqui já faz parte da função. No nosso caso agora a gente está usando a função E. Então, B2 for o quê? For maior que 5. Então, maior que 5. Pronto. Estabeleci aí o meu teste lógico 1, meu primeiro critério. Vou passar agora para o teste lógico 2. Olha como é que agora, aí sim, se eu apertar o ponto e vírgula, pronto. Eu tenho agora a opção de colocar um segundo critério, uma segunda condição. E o que ele pede nessa segunda condição? Teste lógico 2. Se C2 for maior que 70%. Só atente-se também, gente, que essa palavra se não precisa ser colocada mais de uma vez, tá? Você só coloca ela uma vez, que no caso aqui é o nome da função. E para todas as outras, é só você especificar as condições. Se ele pede agora o teste lógico 2, a segunda condição, que é o quê? C2 for maior que 70%. Então, C2, que é a avaliação da empresa, maior que 70%. Aí. Pronto, gente. Tenho aqui, então, o meu primeiro critério, tenho o segundo e fechamos. Se eu apertasse o ponto e vírgula aqui de novo, ele iria para o terceiro. Opa! Olha lá. Terceiro teste lógico, quarto teste lógico, quinto, sexto, sétimo. Vocês podem colocar quantos critérios quiserem, tá, gente? Só não pode esquecer daquilo. Eu tenho aqui dois critérios, né? Para que venha o resultado verdadeiro, todos os dois têm que ser verdadeiros, ou seja, tanto o tempo da empresa como a avaliação tem que ser atendida. Basta um deles for falso, que todo o resultado vai vir falso, tá bom, gente? Basta um deles for falso ou tudo for falso, né? Nas duas opções vai aparecer aqui o resultado falso. Só vai aparecer verdadeiro se todas as condições forem atendidas. Quer ver só? Vou fechar aqui a função, já que acabamos. Ah lá, fechei. Se eu apertar o Enter aqui, o que apareceria? Verdadeiro ou falso? Tempo da empresa é 7, então já foi estabelecido. E a avaliação da empresa? A avaliação da empresa aqui é 90%, então foi estabelecido. 70%, 90%, pronto, apareceu o verdadeiro. Mas só apareceu o verdadeiro por quê? Porque todas as duas condições foram estabelecidas.
Quer ver só um exemplo? Se eu viesse aqui no tempo da empresa e colocasse 3, eu não iria poder ter aumento, né? Então teria que aparecer aqui falso. Quer ver só? Olha lá, apareceu falso. Mesmo ele tendo a avaliação da empresa maior que 70%. Tá bom, galerinha? Mesma coisa se eu fizesse ao contrário. Ó. Se eu viesse aqui e trocasse para 50%, olha lá, foi falso. Porque é aquilo que eu falei com vocês. Só vai aparecer verdadeiro se todos os critérios forem verdadeiros. Basta um for falso, basta um ser falso, que o resultado todo vai vir falso. Beleza? Olha lá. Desse jeito aqui. Vou voltar aqui para 90%. E tá aí. Voltou a ser verdadeiro. Tá bom, galerinha? Então, entendam isso aqui, que isso aqui vai ser importante para a gente. Só que aí nós temos um problema. Reparem que, de resultado, ele me deu somente duas palavras, né? Verdadeiro ou falso. E não é o que eu queria. Eu queria que aparecesse a palavra sim ou não. E a função não me deu isso. Por quê? Diferente da função C, reparem que nela eu não tenho aquela opção, aquele campo de escrever o texto que eu quero como resultado. Na função E, eu não tenho esses dois campos aqui, ó, valor se verdadeiro e valor se falso. Eu só tenho campos para colocar testes lógicos, gente. Estão entendendo? Essa função ela só permite você trabalhar com testes lógicos. Tá? E o resultado que ele te der vai ser verdadeiro ou falso. E não é o que a gente quer. E aí vem a seguinte pergunta. Se eu não posso, então, usar a função C, porque ela não me deixa colocar mais de um critério, só me deixa colocar um. Porém, eu não posso usar a função E também, porque ela não me dá a opção de colocar o resultado que eu quero, ela só me dá, por padrão, a palavra verdadeiro e falso. Como é que eu faço, então? Se eu não posso usar uma porque está faltando uma coisa, e eu não posso usar outra porque está faltando uma coisa, o que nós iremos fazer, gente, é justamente juntar as duas. Eu junto a função C com a função E. Estão entendendo? Eu uso as duas funcionalidades das duas funções para poder formar uma só. Olha que maravilha. Vamos ver isso aqui então na prática? Ó. Vou apagar tudo. Olha lá. E eu vou fazer o seguinte. Primeiro aqui, eu vou fazer justamente o que ele pede aqui nas anotações. Ó, iniciando com a palavra se. Sempre iniciando com se, tá, gente? Que é a função principal. Ela é a função principal. Aquela função E, que nós vimos aqui agora, ela é como se fosse uma função secundária, ela é como suporte da função C. Então, a função C sempre vem primeiro. Então, ó, se... Ah lá. Teste lógico. Aí cai naquele problema, né? Eu não quero somente um teste lógico, eu quero 2 testes lógicos. Então, já de cara aqui, é onde nós iremos inserir a função de suporte, que é a função E. Então, galera, a função E será inserida dentro do teste lógico da função C. Então, aqui no teste lógico da função C, eu insiro a função E. Ó. A função E, abro ela e pronto. Agora sim, ó, eu tenho a opção de colocar quantos testes lógicos eu quiser. Lógico 1, lógico 2, 3, olha que maravilha. Estão entendendo, galerinha? Nós estamos usando uma função dentro de outra função. Tá? Então, vamos lá. Ó. Agora que eu já tenho a possibilidade de colocar quantos lógicos eu quiser dentro da função C, eu vou fazer o que ele pede. Ó. Teste lógico 1. Se B2 for maior que 5. Então, vamos lá. O se eu já coloquei, então não precisa. B2 for maior que 5. Pronto. Só que agora eu tenho que passar para o teste lógico 2, né? Então, ponto e vírgula. Teste lógico 2. Teste lógico 2. Se C2 for maior que 70%. Lembrando que na segunda vez você não precisa escrever o se, você só coloca o se na primeira vez, né? A partir da segunda em diante, a partir do segundo teste lógico em diante, terceiro, quarto, quinto, você pode ter quantos critérios quiser, mas o se só é inserido na primeira. No segundo, terceiro, quarto, não precisa colocar mais. Então aqui eu só escrevo C2 maior que 70%. Então, teste lógico 2, C2 for maior que 70%. Pronto. Se eu tivesse um terceiro critério aí para ser especificado, eu poderia colocar, né, critério 3, 4, 5, 6 e por assim vai. Não temos, então é só isso. Para aqui no teste lógico 2 e fecha essa função E. Reparem que assim que eu fechar essa função E, gente, o assistente vai mudar, porque ele vai mudar voltando para a função C. Quer ver? Ó? Vou fechar a função. Olha lá. Fechei a função, automaticamente o Excel já entendeu que você terminou de usar essa função E, e aí ele voltou para a função C. E reparem que tudo que foi escrito nessa função E está, ó,
no teste lógico da função C. Tá bom, galerinha? Então, o que ele me der de resultado nessa função E aqui é o que vai dar de resultado aqui no teste lógico da função C. Tá? E como a gente sabe que a função E só me dá como resultado a palavra verdadeiro ou a palavra falso, se por acaso essa função E me der como resultado a palavra verdadeiro, no valor se verdadeiro vai aparecer o quê? Estão entendendo? O Excel já vai entender. Porque a função E, se ela só me dá aquelas duas opções, são justamente essas duas opções que vão linkar aqui, ó, se for verdadeiro e se for falso. Olha que maravilha. Um já se comunica com o outro. Tá bom? Então, ó, terminei de usar aqui o teste lógico da função C, passei para o próximo, ó, valor se verdadeiro, que ele pede agora. Então, se o resultado dessa função E me der como resultado a palavra verdadeiro, o que vai aparecer aqui no valor se verdadeiro? Vai aparecer a palavra sim. Não é o que a gente quer? Olha lá, valor se verdadeiro. Se essa função E me der como resultado a palavra verdadeiro, no valor se verdadeiro vai aparecer sim. Lembrando de estar entre aspas, hein, gente? Não esqueço, por ser texto, né? E se a função E me der como resultado a palavra falso, então, aqui no valor se falso vai aparecer a palavra não, que nem nós especificamos anteriormente. Olha lá. Pronto, terminamos. Não pede mais nada no assistente da função, então isso significa que a gente pode fechar ela. E tá aí, ó. E uma outra coisa, gente, que eu gosto sempre de vocês ficarem lembrando aí, que é o seguinte. Sempre quando vocês terminarem de construir uma função, seja ela qual for, principalmente essa, que é uma das mais complicadas, é você sempre ler toda a função que você escreveu, ler, interpreta ela para vocês poderem entender. Porque não basta só vocês digitarem, não basta vocês só construírem se vocês não entenderem cada passo dela. Tá certo, galera? Então, leiam com atenção, interprete cada parte que vocês construíram para ver o que cada uma dessas coisas fazem, para aí sim vocês finalizarem apertando o Enter. Então, vamos ler aqui rapidinho, ó. Se o resultado da função E me der como resultado a palavra verdadeiro, vai aparecer a palavra sim. Caso contrário, ou seja, se na função E me der como resultado a palavra falso, no valor se falso vai aparecer a palavra não. Beleza, gente? Bem fácil. É só vocês lerem com atenção, praticarem bastante, porque não adianta, gente. Vocês podem ver o vídeo 20, 50 vezes, mas vocês só vão entender se vocês pegarem na prática a função no Excel. Tá joia? Vamos lá então, ó. Vou apertar o Enter. Que tipo de resultado que ele vai me dar? Ah lá, me deu a palavra sim. Reparem que agora já está funcionando os dois critérios e já está funcionando o resultado que eu quero. Porque se os dois critérios forem verdadeiros, vai aparecer a palavra sim. Se os dois critérios forem falsos, vai aparecer a palavra não. Vamos testar, ó. Está aparecendo sim porque os dois critérios foram obedecidos. Mas se eu vier aqui no tempo da empresa e colocar 3 anos apenas, vai alterar para não, mesmo a avaliação da empresa sendo obedecida. Não esqueçam, aquela função E que nós utilizamos aqui, ó, só vai me dar a palavra verdadeiro, só vai me dar o resultado verdadeiro se todos os critérios que eu estabeleci forem verdadeiros. Basta um for falso, ó, olha o falso aqui, que o resultado todo vai vir falso, ou seja, se vai vir falso aqui de resultado, significa que vai aparecer a palavra não. Ok, galera? E tá aí, ó. Vou fazer para o segundo aqui para a gente poder praticar bem, né? Para a gente poder entender bem, ó. Igual se no teste lógico da função C, se eu não quero apenas um teste lógico, eu quero 2 testes lógicos, eu quero 2 critérios, então eu vou ter que usar uma função que me permita utilizar mais de um critério, já que a função C não me deixa fazer isso, né? Eu só posso usar um. E qual é a função que deixa eu estender mais, hein? É a função E. É isso aí. Abri ela e agora sim, ó, eu tenho a possibilidade de usar quantos critérios eu quiser. No primeiro critério vai ser o quê? Tempo da empresa maior que 5. E o segundo critério, a avaliação da empresa maior que 70%. Pronto, tá aí os meus 2 critérios, as minhas 2 condições. Fechei a função E, voltei para a função C, ó, terminei de usar aqui o teste lógico dela com a função E. Passo para o próximo e agora ele está pedindo o valor se verdadeiro, ou seja,
Se na função e, aqui no teste lógico, me der como resultado a palavra verdadeiro, o que vai aparecer no valor se verdadeiro? Vai aparecer a palavra sim. Olha lá. E no valor se falso, se a função e me der como resultado a palavra falso, né? Vai me dar como resultado falso aqui a palavra, ó, valor se falso, a palavra não. Tá aí. Fecha a função e pronto, gente. Reparem que está funcionando. Ok, galera? Dúvidas, perguntas, traumas? Espero que não. Se tiver, não esqueça de me perguntar lá no grupo, né? Assim que vocês assistirem o vídeo, vai lá no grupo que eu vou estar lá respondendo a pergunta de vocês. As perguntas, os problemas, o que tiver que esteja atrapalhando vocês aí no aprendizado, tá? Vou usar o auto-preenchimento aqui para o restante, não tem necessidade de fazer um por um. né? Vocês, quando forem praticar em casa, por favor, façam um por um. Não usem o auto-preenchimento que eu usei aqui agora, não. Tá certo? É como eu falei para vocês, vocês só vão aprender se praticar. Não tem jeito. Se tentar usar atalho aí, não vai dar certo, não. Tá, gente? Vamos para o exercício, então, agora? Antes, deixa eu só falar uma coisinha aqui que é bem interessante. Ó, eu vou apagar isso tudo aqui de novo. Porque é o seguinte, nós vimos até agora duas funções, a função C e a função E, não é verdade? Na função E nós vimos, ó, função E, opa, esqueci do igual, pronto. Na função E nós vimos, gente, que para que venha a palavra verdadeiro como resultado, todos os testes lógicos têm que ser verdadeiros, né? Se um deles ou mais de um forem falsos, vai vir todo o resultado falso, não é verdade? Mas nós temos uma outra função que faz justamente ao contrário, ou seja, para que venha verdadeiro, basta um critério for verdadeiro. E para vir falso, todos têm que estar falsos. Olha que louco. Vamos ver aqui um exemplo. Ó. Eu vou usar a função E primeiro. Aquele mesmo esquema. Tempo da empresa, maior que 5, e, lembrando que o ponto e vírgula significa e, né? Vimos isso lá na primeira aula. B2 for maior que 5 e a avaliação da empresa for maior que 70%. Pronto, até aí tranquilo, né? Olha lá. Se B2 for maior que 5 e C2 for maior que 70%, vai me dar como resultado a palavra verdadeiro. Caso contrário, falso. Deu falso aqui no meu resultado por causa do tempo da empresa, né? Menor que 5. Vou colocar 8 de novo, ó. Pronto, voltou a ficar verdadeiro. Tá? Até aí tudo bem. Mas eu vou voltar aqui o 8 para o 3. Ó, voltei para o 3. Consequentemente, ele não vai ter aumento, porque tem que estar os dois verdadeiros. Mas aí é que está a pergunta. E se eu quisesse que o funcionário tivesse aumento, mesmo com o tempo da empresa abaixo de 5 anos? Ou seja, só bastaria a avaliação da empresa ser maior que 70% para ele poder receber o aumento. Ou ao contrário, né, bastaria apenas o tempo da empresa ser maior que 5 para poder receber o aumento, independente da avaliação da empresa. Como é que a gente faria isso? Porque tem situações que a gente precisa usar isso, né? Tem situações em que a gente não vai estabelecer os dois critérios para dar verdadeiro. Só um deles já vai ter que funcionar. Vamos ver como é que faz isso? Ó. Eu quero uma maneira que ele tenha aumento, ou seja, eu quero fazer de uma maneira aqui que apareça a palavra verdadeiro aqui, mesmo com esses dois resultados aqui, ó, 3 e 90%. Para fazer isso, gente, ao invés de eu usar a função e, eu uso aqui a função ou. Olha lá. Porque ela vai fazer justamente ao contrário. Ó. Ela vai verificar se algum argumento é verdadeiro e retorna verdadeiro ou falso somente se todos os argumentos forem falsos. Olha que maravilha. Então, ele só vai retornar falso se todos forem falsos. Basta um critério for verdadeiro que o resultado todo vai vir verdadeiro. Vamos ver aqui, ó. Eu tenho aqui B2 maior que 5 e C2 maior que 70%. C2 maior que 70% é verdadeiro, porque a avaliação da empresa dele é 90%. Então, beleza. Mas o B2 não é maior que 5, é falso. Porém, como eu estou usando a função ou, mesmo que esse primeiro critério aqui seja falso, ele vai me dar como resultado a palavra verdadeiro. Olha lá. Estão entendendo, gente? Ele me deu o resultado verdadeiro porque eu tenho pelo menos um critério sendo estabelecido.
tá certo? Eu só teria como resultado aqui a palavra falso se eu viesse aqui na avaliação da empresa e trocasse para um resultado falso. Ou seja, se eu colocasse, por exemplo, aqui 20%, pronto, ó, agora sim o resultado veio falso, porque os dois critérios foram falsos. Tá joia? Então não esquece, gente, função ou, basta um critério ser verdadeiro que todo o resultado vai vir verdadeiro. Ó. Se eu voltar aqui o tempo para 8 anos, ele vai ser verdadeiro. Tá bom? E a função e é ao contrário. Basta um critério for falso que o resultado todo vai vir falso. Vou voltar aqui para o e, ó. E reparem que o resultado veio falso. Por quê? Porque apenas um critério dele veio falso. Tá certo? Não pode esquecer que a função e só me dá resultado verdadeiro se todos os critérios forem verdadeiros. Basta um ser falso e tudo vai vir falso. Beleza, galerinha? Vamos para o nosso exercício, então, para a gente terminar por hoje. Vou só preencher os outros funcionários aqui para ficar tudo bonitinho. Ah lá. Reparem que somente esses 3 funcionários aqui que foram aprovados, né, com relação ao seu aumento de salário. Só a Nicole, o Júlio e o Danilo. Tá? Mais ninguém teve. Só que, antes da gente ir para o exercício, deixa eu só falar um negócio aqui para vocês que é bem interessante também, que é o seguinte. Uma coisa que vocês já aprenderam, mas é sempre bom lembrar. Que é o seguinte, ó, reparem que aqui o Marcos ele vai receber aumento, né? Porque a avaliação da empresa dele é de 90%. Beleza. Eu vou voltar aqui a função para o C, para aparecer a palavra sim e não, rapidinho, só para ficar tudo certinho, né? Olha lá, se abrir a função E já está dentro do teste lógico dela, vou para o valor se verdadeiro e especifico que eu quero que apareça a palavra sim de resultado verdadeiro. E se o resultado for falso, eu quero que apareça a palavra não. Pronto. Só que agora é o seguinte, ó. Reparem que aqui apareceu sim, beleza, porque já está tudo certinho. Mas vamos imaginar, gente, que a Nicole aqui, ó, ela, ao invés de ter 8 anos de empresa, ela tem 5 anos de empresa e tem 70% de avaliação. E aí, o que vocês acham? Será que com essas informações a Nicole ela vai conseguir aumento? Sim ou não? Reparem, galerinha, que na função que eu criei aqui em cima, eu especifiquei que a pessoa só vai receber aumento, só vai aparecer a palavra sim, se o tempo da empresa for maior que 5 e a avaliação da empresa maior que 70%. E se eu especifiquei aqui na Nicole que ela tem tempo de empresa 5 e a avaliação da empresa 70%, 5 não é maior que 5, é igual. Então aqui, ó, o resultado já viria falso. Na avaliação da empresa, 70 não é maior que 70, é igual. Então, aqui também viria falso. Estão entendendo? Nenhum dos dois critérios vão ser verdadeiros. E aí, por consequência disso, vai vir a palavra não. Vamos testar? Ó, vou usar o auto-preenchimento aqui e reparem que veio não. Então, agora a pergunta é, como é que eu faria para manter essa função que eu criei aqui e dizer para o Excel que eu quero que a Nicole tenha a parte aqui de recebimento de aumento. Ou seja, eu quero dizer para o Excel que a Nicole, mesmo com 5 anos de empresa e com 70% de avaliação, mesmo no limite ali do critério, ela vai poder receber esse esquema aí de aumento de salário. Vamos fazer? Muito fácil, né? É só entrar aqui na função, ó, e dizer que tudo que for maior ou igual a 5 no tempo da empresa, olha lá, e toda avaliação de empresa que for maior ou igual a 70%. Pronto. Se eu disse que a pessoa vai receber aumento se o tempo da empresa for maior ou igual a 5, 5 é igual a 5. E o 70% ó, é igual a 70%. Então, se os dois critérios estão sendo estabelecidos, vai vir a palavra sim, não é verdade? Porque lembra que a função e, basta um for falso que o resultado todo vai vir falso. Como nos dois critérios nós temos os dois verdadeiros, então a gente sabe que o resultado vai ser a palavra sim. Vamos testar, ó. Vamos apertar o Enter aqui e pronto. Olha lá. Está funcionando bonitinho a nossa função. Ok, galera? Se eu trocasse aqui esse 70, por exemplo, para 69, já não vai funcionar, porque está menos do limite, né? Que é maior ou igual a 70%.
tem que ser ou exatamente 70 ou para mais. Certo? 71 e por assim vai. Mesmo esquema aqui, né? 5 é o limite dele, porque nós especificamos que vai ser maior ou igual a 5. Se eu colocar 4, já não vai. Olha lá. E lembrando também que se eu quisesse estabelecer que com apenas um critério fosse recebido aqui o aumento, ou seja, se mesmo com o tempo da empresa abaixo de 5, eu pudesse receber o aumento de salário por causa da avaliação da empresa, que está maior que 70%, valia mais. Brigadão. Como é que eu faria isso? Eu usaria aqui, no caso, a função ou, né? Que é o que me permite fazer isso. Alterando aqui a função e para a função ou, ó. Pronto. Agora a gente disse que com apenas um critério, eu consigo receber o aumento de salário. Vamos ver? Olha lá. Viu? Funcionou. Tá certo, gente? Então, não confundam a função e com a função ou, hein? Por favor, pratiquem isso, porque isso aqui vai cair muito aí nos exercícios de vocês, tá? Vou apagar, porque não é o que eu quero. No caso aqui, a gente vai trabalhar com a função e. E pronto, tá aí. Vou só preencher aqui o aumento dos outros funcionários, as funções deles, né? Para poder ficar direitinho, e tá aí, ó. Reparem que agora que a função está 100% completa, agora que ela já está estabelecendo os dois critérios, os dois resultados, e com a condição certinha, maior... Opa, eu só esqueci de colocar nesse aqui, né? Maior ou igual e maior ou igual. Pronto. Olha lá. Agora que a minha função já está completa, eu sei que só vai receber o aumento de salário aqui o Justin, Danilo e Júlio. E o Marcos, né? Bem diferente das outras situações, né? Nos outros exemplos lá, quase todo mundo estava recebendo aumento. Agora que a gente limitou bastante, somente para esses dois critérios aqui, tem que ser esses dois, um só não vai adiantar, tem que ser os dois verdadeiros para poder receber o aumento. Agora, olha só 1, 2, 3, 4 funcionários que vão receber aumento, mais ninguém. Beleza, galera? Vamos para o exercício agora, então, finalmente? Vamos lá, ó. Reparem que no nosso exercício nós temos 3 tabelas, elas aqui, ó, classificação por idade, seleção para emprego e parcelamento e descontos. Nessa tabela aqui de parcelamento e descontos, que é o que a gente vai começar a fazer, reparem que nós temos aqui o comprador, ou seja, a pessoa que está comprando o produto lá na loja, o valor que ela está comprando nessa loja, independente do produto, e ele quer saber aqui, gente, em quantas parcelas ele vai dividir esses produtos, essa compra dele, né? Em quantas parcelas ele vai dividir esse valor de compra? Será que vai ser em uma, em duas? É isso que a gente tem que saber. E para isso, reparem que nós temos aqui, ó, a regra da loja para parcelamentos. Eu já venho especificando isso aqui embaixo. Eu digo aqui, então, que se o valor da compra for maior que 1.000, ou seja, se o valor que ele for comprar for acima de R$1.000, ou seja, as parcelas, poderão ser pagas em 2. Se não, terá que ser paga em 1. Ok? Então, repetindo, ó, se o valor que o cliente for comprar for acima de R$1.000, ele vai poder parcelar as suas compras em 2 vezes. Caso contrário, ou seja, se o valor da compra dele for abaixo de R$1.000, ele não vai poder parcelar, só vai ter que pagar uma vez só, em uma parcela só. Tá certo, gente? E como é que nós iremos fazer isso aqui? Reparem que nós temos aqui uma condição, que é o quê? Se o valor da compra for maior que 1.000, essa é a minha condição, é o meu critério. E a partir desse critério eu vou ter um resultado, que será 2 parcelas, caso realmente for maior que 1.000, e um outro resultado, ó, que vai ser uma parcela, caso o valor for abaixo de 1.000. Então já sabem, se eu quero estabelecer um critério, que é esse daqui, e a partir desse critério eu tenho um resultado se verdadeiro e um outro resultado se for falso, então nós temos que usar a função se, utilizando esse processo aqui. Vamos fazer então? Eu vou fechar isso aqui e vou abrir de novo para ficar justamente do jeito que nós vimos lá, ó, desse jeito aqui, através das linhas. Tem que ficar desse jeito aqui. Copiem assim, tá, gente? Porque aí vocês vão saber que o que vocês vão ter que substituir é justamente o que está aqui na linha, ó, tá? Que são as células. Fora também essa condição aqui, né? For maior que, porque esse for maior que
vai ser alterado para a situação que você estiver fazendo, maior, menor, igual, é isso que vocês vão colocar aqui, tá? Mas o que estão nessas linhas aqui são referente aos endereços das células e às informações, aos números que vocês forem estabelecer, tá bom? Então vamos fazer isso aqui, ó. Eu digo aqui que se o valor da compra for maior que 1.000, esta poderá ser paga em 2 parcelas. Caso contrário, terá que ser paga em uma. Então, já que eu sei que eu vou ter que usar a função se, ó, o se aqui, ó, se. Então, vamos lá. Se. E se eu estou usando a função se, eu vou ter aqueles 3 passos, né? As 3 partes, o teste lógico, o valor se verdadeiro e o valor se falso. Então, vamos substituir aqui primeiro essas 3 linhas de texto para a gente ver como será construído, ó. O se eu já coloquei, então agora vem o quem? Vem o endereço da célula. Se o valor da compra, ó, se valor da compra, ó, o valor da compra aqui, ó, referente ao valor do Renato, né? B4, que é o valor dele. Então, se B4, então, ó, B4, opa, se B4 for maior que quantos? Ó, se o valor da compra, que é o B4, for maior que R$1.000, então eu vou escrever. Se B4 for maior que R$1.000. Vou colocar só 1.000 mesmo que tá bom. Então, esse é meu teste lógico. Ó. O teste lógico vai ser se B4 for maior que 1.000. Ponto. Então, vamos escrever isso aqui. Ó. B4 for maior que 1.000. Pronto. Esse é meu teste lógico. O que ele pede agora? Valor se verdadeiro. Ou seja, se B4 for realmente maior que 1.000, o que vai aparecer de resultado aqui? O que vai aparecer no valor se verdadeiro? O resultado será o quê? A gente vai colocar aqui. Qual vai ser mesmo? Ó, esta poderá ser paga em 2 parcelas. Então, reparem que se eu fosse escrever somente o número 2, gente, eu não precisaria colocar entre aspas, tá? Mas se a gente for acrescentar a palavra parcelas também, para ficar mais bonitinho, né? 2 parcelas, aí sim a gente teria que colocar entre aspas, tá? Porque tem texto. Lembra que eu falei, né? Sempre quando tiver texto, o que você tiver que colocar aqui nos resultados, seja verdadeiro ou falso, tem que estar entre aspas. Mas, como eu estou colocando números, né, só 2 aqui, então não precisa. Eu não vou colocar essa palavra parcelas, gente, porque ela já está no título, no subtítulo, no caso, né, parcelas. Vai ficar meio que redundante isso. Então, vou deixar só o número 2 mesmo. E sem aspas, já que eu só tenho números inseridos aqui. Se eu tivesse uma letra que sequer aqui junto com esse 2, aí eu teria que colocar as aspas, porque isso aí passaria a ser texto, né? Deixaria de ser número e passaria a ser texto, uma vez que eu tenho uma letra escrita ali. E para terminar, o valor se falso, que é quem? O valor se falso vai ser o quê? Caso contrário, será o quê? Ó, se não, terá que ser paga em uma parcela. Então, caso contrário, será uma no valor se falso. Então, é isso que eu vou escrever lá. Ó. O valor se falso será 1. E tá aí, gente. Fechei a função. E não esqueçam de fazer aquilo que eu falei, né? Terminou de trabalhar com a função se, leia tudo que você escreveu. Então, aqui eu disse que se B4, que é o valor da compra do Renato, for maior que 1.000, vai aparecer o número 2, que são de 2 parcelas. Caso contrário, ou seja, se o B4 não for maior que 1.000, vai aparecer o número 1. Então, o que teria que aparecer aqui se eu apertasse o Enter, gente? 600 é maior ou menor que 1.000? Menor, né? Então, por consequência, vai aparecer o número 2 ou o número 1? É isso aí, o número 1. Pronto, ó. Tá aí. Uma parcela. Ele não vai poder parcelar mais do que isso, ou seja, eu vou ter que pagar à vista, né? Fechou, galerinha? Vamos fazer para o próximo aqui, ó. Mesmo esquema, né? Igual se... Teste lógico é quem, ó? Já está montado, então é só copiar. B4 for maior que 1.000, no nosso caso agora a gente está no B5, né, do Cloud, então se B5 for maior que 1.000, valor se verdadeiro é quem? O valor se verdadeiro vai ser, o resultado será 2, e no valor se falso, 1. Então, se realmente for maior que 1.000, o seu valor de compra vai ter 2 parcelas, e caso contrário, uma parcela. Fechei a função, já que não tem mais nada para construir, e tá aí, 2 parcelas. Ok, gente? Porque 1.200 é maior que 1.000, né? E aí ele pegou o número 2 aqui.
Ok, galerinha? Não vou fazer por demais, vou usar o auto-preenchimento aqui por demais, né? Porque não tem necessidade. Se vocês tiverem com alguma dúvida ainda, é só voltar o vídeo ou me perguntem lá no grupo no WhatsApp que eu vou estar ajudando vocês melhor lá. Tá bom? Vamos para o desconto agora aqui, ó. Agora é o seguinte, nas regras da loja para desconto, ele fala o seguinte aqui, ó. Se a categoria do cliente for igual a comum, ou seja, se for um cliente comum, ele só vai poder ganhar 5% de desconto. Agora, se esse cliente ele for especial, ó, se a categoria dele for especial, ele vai receber 10%. Só que esse especial a gente não especifica, né, galera? Porque uma vez que você coloca o primeiro critério igual a comum, tudo que não for igual a comum, obviamente vai para o outro, que é o especial. Então, você não precisa fazer isso, é só especificar que se não for comum, vai ser 10%, porque ele já vai entender que é especial. Vamos ver aqui na prática, ó. Vou inserir aqui a função C. O que ele me pede? Teste lógico. Antes de construir a função, não esqueçam de alterar aqui primeiro, né? Então, aqui eu digo que se o quê? B4? Não, agora não é mais B4, né? Agora é a categoria do cliente, não é mais o valor da compra. Então, se a categoria do cliente está aqui, ó, D4, que é do Renato. Então, se D4 for o quê? Ó, se a categoria do cliente for igual a comum. Então, ó, se D4 for igual a comum, e não esqueçam, hein, gente, se eu estou querendo escrever texto, tem que estar entre aspas. Então, em qualquer lugar da função, o que você for escrever de texto, tem que estar entre aspas, galera. Não esqueçam disso. Comum. Certo? Valor se verdadeiro vai ser o quê? Se D4 for igual a comum, vai aparecer o que de resultado? Ó, se a categoria do cliente for igual a comum, será 5% de desconto. Então, 5%. E como é que eu não escrevi letra nenhuma, texto nenhum, só os 5% aqui já está bom, né? Não precisa colocar entre aspas. Caso contrário, ou seja, se o cliente não for comum, obviamente ele vai ser especial, só que você não precisa especificar isso aqui, nem pode, né? Na função C você não tem espaço para colocar de novo aqui o critério. Então, vai ser 10%. Então, caso contrário, ou seja, se o cliente não for comum, vai aparecer o quê? Vai aparecer 10%. Vamos construir agora então? Ó, ele está pedindo primeiro o teste lógico, né? Então, ó, teste lógico. Se D4 for igual a comum, é isso que a gente vai escrever, ó, D4 igual a comum. Então, vamos lá. D4, que é referente à categoria do Renato, foi igual a comum. E como é texto, entre aspas. Pronto. Então, se a categoria do cliente for igual a comum, vai acontecer o que no valor se verdadeiro? Vai aparecer 5%. Caso contrário, ou seja, se D4 não for igual a comum, for outra coisa, que no caso aqui é especial, vai aparecer 10%. E pronto, gente. Fechei a função. E não esqueçam de ler ela, né? Ó, nós dizemos aqui que se D4, que é a categoria do cliente, for igual a comum, se tiver escrito aqui a palavra comum, vai aparecer 5%. Caso contrário, se não for comum, vai aparecer 10%, porque aí ele vai ser especial, né? Se não vai ser um, vai ser outro. E tá aí, gente, 5%. Se eu trocasse aqui esse comum para especial, olha lá, 10%. Tá bom? E terminamos. Beleza, gente? Vamos fazer para um próximo aqui, ó. Se a categoria do cliente, agora é D5, né, que é do Cláudio, for igual a comum, não esqueçam de colocar entre aspas, já que é texto. Se a categoria do cliente for igual a comum, vai aparecer 5% de desconto. Caso contrário, vai aparecer 10% de desconto. Pronto. Não pede mais nada, né? Termina aqui no valor se falso. Ó. Teste lógico, valor se verdadeiro, valor se falso.
fecha a função e está aí, 10%. 10% por quê? Porque ele não é comum. Ele é outra coisa além de comum. Então, se ele é outra coisa além de comum, ele não vai cair no valor se verdadeiro, vai cair no valor se falso. 10%. Está aí. Belezinha? Então, vou fazer aqui para os outros, auto-preenchimento, e está aí. Fácil, fácil. Vamos para o próximo? Próximo aqui agora, ó, seleção para emprego. Isso aqui é um pouquinho mais complicado, mas é o mesmo esquema que a gente já aprendeu. Ó. Repara que aqui nós temos a tabela de uma empresa que está fazendo entrevistas de emprego. E nessa empresa, ela recebeu um relatório dessas 6 pessoas aqui. Ó. Essas 6 pessoas vão ser chamadas para fazer a entrevista. Sendo que, já de cara, a empresa já quer eliminar alguns candidatos para não ficar muita gente, né? Para não ficar muitas pessoas lá na hora da entrevista, sem necessidade. Então, a empresa ela fez o seguinte, ela montou uma tabelinha, cadastrou os dados desses candidatos aqui, e ela quer saber se a empresa vai poder contratar ou não esses candidatos. E como é que ela vai fazer a limitação disso? Como é que ela vai fazer a filtragem disso? Através do seguinte, ó, a empresa só vai poder contratar, ou seja, só vai aparecer aqui a palavra sim ou não, se, ó, as regras da empresa para contratação, se a idade da pessoa for maior ou igual a 20, então a pessoa tem que ter idade maior ou igual a 20, reparem que tem o igual também, né? Então, se a pessoa tiver 20 anos, ela vai poder ser contratada. E, reparem que não é só um critério, nós temos 3 critérios aqui, ó. A pessoa só vai poder ser contratada se ela obedecer esses 3 critérios. Como é que eu sei disso? É porque ao invés da palavra ou, está escrito e. Se eu tivesse aqui a palavra ou escrita ao invés dessa letra e, aí seria aquele esquema que basta um desses critérios forem verdadeiros para que a pessoa possa ser contratada. Ou ela ter a idade maior ou igual a 20, ou ela ter a escolaridade maior ou igual a 2, que no caso seria ensino médio, né? O 1 significa ensino fundamental. O 2 significa ensino médio e o 3 é ensino superior, tá certo? E a cidade igual a Limeira. Então, se eu tenho aqui a letra E, ó, se a idade for maior ou igual a 20 e escolaridade maior ou igual a 20, igual a 2, né? E cidade igual a Limeira, ela só vai poder ser contratada se os 3 critérios forem verdadeiros. Tem que ser obedecido esses 3 critérios aqui, tá certo? Mas se eu não quisesse, se eu quisesse que com apenas um a pessoa possa ser contratada, com apenas um critério, independente de qual for, idade, escolaridade, Campinas, com um critério sendo verdadeiro, ela poderia ser contratada. Aí, no caso, seria a palavra ou, né? Eu teria que trocar esse e por ou, que aí seria idade maior ou igual a 20, ou escolaridade maior ou igual a 2, ou cidade igual a Limeira. Estão entendendo a diferença? Olha aí aquele esquema do e ou de novo. Isso aqui é bem importante, tá, galera? Então, vamos lá? Aqui, no caso, ele pede e não ou. Então, se eu estou querendo fazer esse esquema aqui, qual seria a função que eu usaria? Seria a função e? Porque eu até poderia usar ela, né? Só que não esqueçam que a função e não me dá a opção de colocar resultados específicos. Se eu estou querendo aqui que apareça a palavra sim e a palavra não, eu não vou poder usar somente a função e. Porque vocês viram que a função e só me dá como resultado a palavra verdadeiro e falso. Só isso. E não é o que a gente quer. A gente quer especificar um tipo de resultado para ela. E para isso nós temos que usar a função C. Porque é na função C, ó, que nós temos aqui a opção de especificar, né? O que a gente quer que fique no valor se verdadeiro e no valor se falso. A função E não tem isso. A função E só me dá a opção de colocar os critérios. Mais nada, acabou. Ok? Então, vamos lá. Ó. Se, que é justamente isso que ele pede, né? Se o quê? A idade for maior ou igual a 20, só que é aquilo. No assistente da função, ele pede para colocar o teste lógico. Se eu já começasse a colocar ele aqui, ó, idade maior ou igual a 20, aonde que eu colocaria os outros 2 critérios que está faltando? Não tem espaço aqui, porque se eu colocar o ponto e vírgula, eu vou para o valor se verdadeiro. E eu não quero. Estão entendendo? Então, tem que fazer aquele mesmo esquema. Eu vou apagar e vou fazer com que esse teste lógico da função C seja inserida uma função E, que é aquela função que me permite colocar quantos critérios quiser. Então, E, abra a função e agora sim, ó, eu posso colocar quantos testes lógicos eu quiser. No primeiro teste lógico, ele está pedindo o quê? Ó? Idade maior ou igual a 20. Então, vamos lá. Idade maior
ou igual a 20. Esse é meu primeiro critério. Próximo critério, ó, lógico 2, vai ser o quê? Escolaridade maior ou igual a 2. Então, escolaridade maior ou igual a 2. E terceiro critério é o quê? Cidade igual a Limeira. Então, cidade igual a Limeira. E não esqueçam, ó, se é texto que eu vou digitar, tem que estar entre aspas, hein? Não faz diferença se é maiúsculo e minúsculo, tá, gente? Você pode colocar tudo minúsculo, tudo maiúsculo, não importa. Ele não diferencia, não. Ele vai achar. E pronto, galera. Lembrando que a palavra e significa ponto e vírgula na função, né? Lembra que todo esse ponto e vírgula aqui significa e. Então, eu disse aqui que se B22, que é a idade da pessoa, for maior ou igual a 20 e escolaridade for maior ou igual a 2 e cidade for igual a Limeira, se os três critérios forem obedecidos, forem verdadeiros, fecha a função e, já que eu terminei, volto para a função C, ó, terminei o teste lógico da função C, que é a função e passo para o próximo, que é o valor se verdadeiro. Então, se nessa função e ela me der como resultado a palavra verdadeiro, vai aparecer o que no valor se verdadeiro? Vai aparecer o que ele pede aqui, ó, a palavra sim. Então, entre aspas, né, já que é texto, sim. E se na função e me der como resultado a palavra falso, vai aparecer o que no valor se falso? Vai aparecer a palavra não. E pronto. Tá aí, ó. Beleza, galera? Não está pedindo mais nada, né? Posso fechar a função. E tá aí. Se o resultado dessa função e for verdadeiro, vai aparecer a palavra sim. Caso contrário, se o resultado dessa função e me der a palavra falso, vai aparecer não, que é referente ao valor se falso. Tá aí, gente. A pessoa não foi contratada, por quê? Porque ela nem tem idade maior ou igual a 20, não tem a escolaridade maior ou igual a 2, ou seja, ela só tem um ensino fundamental, não chegou a fazer o ensino médio, e ela não mora em Limeira. Tá vendo só? Os três critérios foram falsos, e aí veio não. Vamos ver para o outro? Ó, se função e, né, para eu poder ter mais de um critério, mais de um teste lógico. Primeiro critério, idade maior ou igual a 20. Segundo critério, escolaridade maior ou igual a 2. E a cidade igual a Limeira. Pronto. Fecha a função e, já que eu não tenho mais nenhum teste lógico para colocar, volto para a função C, passo para o valor se verdadeiro, e se for verdadeiro vai aparecer o quê? Vai aparecer a palavra sim. Caso contrário, vai aparecer a palavra, não. Eita, diacho. Aí. Fechei a função. E tá aí, galera. Se todo o resultado dessa função aí me der a palavra verdadeiro, vai aparecer sim. Se me der a palavra falso, vai aparecer não. Ó, verdadeiro, falso. Sim, não. E aí, ó, reparem que agora ela vai receber. Mas por quê? Porque ela tem a idade acima de 20, tem a escolaridade maior ou igual a 2, ou seja, 2 então está obedecendo, e ela mora em Limeira. Então, vendo a importância da gente de trabalhar com a função e a função ou, viram como é que é importante vocês saberem diferenciar o que cada uma delas faz? Porque olha como é que seria bastante diferente para esse caso aqui agora, ó, do Wagner, por exemplo. Vamos supor que o Wagner, gente, ele tenha 17 anos, escolaridade 2, tá certinho, ensino médio, e cidade de Limeira. Se eu fosse aqui usar a função C, a função e para isso, ó, a função C com a função e, vou usar o auto-preenchimento aqui, ó. Reparem que, a princípio, ele não vai ser contratado. Por quê? Por causa que, se eu estou usando a função e, isso indica que os três critérios têm que ser verdadeiros, né? E, no caso aqui, a idade não foi verdadeira. Escolaridade e cidade estão verdadeiras, mas a idade não foi obedecida o critério. Então, por resultado disso, ele não vai ser contratado. Mas, se eu alterasse essa função e para a função ou,
ele passaria a ser contratado, ó. Porque agora eu estou dizendo que eu quero que contrate se ele mora em Limeira, ou escolaridade maior ou igual a 2, ou idade maior ou igual a 20. Mesmo que a idade não esteja sendo obedecida, os outros estão. Mesmo que a escolaridade também não seja obedecida, ó, vou colocar aqui 1. Olha lá, ele ainda vai continuar a ser contratado, por causa que a cidade ainda está verdadeiro. Só se eu trocasse essa cidade aqui para uma outra, aí sim, os 3 critérios sendo falsos, aí sim o resultado todo vai vir falso. Quer ver? Ó, vou colocar aqui Campinas. Olha lá, agora sim ele passa a não ser contratado. Mas apenas um critério sendo verdadeiro, ó, vou colocar aqui 2 de novo. Estão entendendo, gente? É assim que funciona, a função e e a função ou, tá? No nosso caso aqui a gente quer a função e, então vou colocar aqui tudo função e pronto. Beleza, gente? Vou voltar aqui para 22, aqui 2, e vou colocar a função e, porque aqui está a função ou. Tá aí. Beleza, gente? É isso. Vamos para a última tabela? O que ele pede aqui na última tabela? Ó, classificação por idade. Nessa classificação por idade, muito simples. É uma campanha especial de vacinação, onde ele diz que a pessoa só vai poder ser vacinada, ou seja, só vai poder aparecer aqui a palavra sim ou não, se ele tiver entre a idade menor ou igual a 10 ou maior ou igual a 60, ou seja, só vai poder ser vacinado crianças menores que 10 anos, menor ou igual a 10 anos, e idosos acima de 60 anos, acima ou igual a 60 anos. Estão entendendo? Gente adulta, adolescente e tudo mais, não vai ser vacinado. Só vai ser vacinado gente idosa e gente bem nova mesmo, criancinha. Vamos fazer aqui? Se eu estou querendo estabelecer um critério, que é a idade, se eu estou querendo estabelecer o critério da idade para poder me dar um resultado, que é sim e não, então tem que usar a função se, né? Se o quê? Aí agora eu tenho 2 critérios, que é menor ou igual a 10 e maior ou igual a 60. Eu não quero aqui os 2 critérios, menor ou igual a 10 e idade maior ou igual a 60. Eu quero um ou outro, ó, ou. Se tivesse e aqui, aí sim eu usaria o e, que aí teria que ser os 2 critérios verdadeiros. Mas aqui basta um critério ser verdadeiro, ou menor ou igual a 10 ou maior ou igual a 60, que vai funcionar. Então, se ou o que? Idade menor ou igual a 10 ou idade maior ou igual a 60. Beleza? Feito isso, pronto, fechei a função. E aqui eu digo que pode ser tanto esse critério como esse outro aqui. Se um desses daqui forem verdadeiro, ele vai ser vacinado. No valor se verdadeiro vai aparecer a palavra sim. E no valor se falso vai aparecer não. Aí. E pronto. Eu digo aqui então que se o resultado da função ou me der a palavra verdadeiro, vai aparecer sim. Caso contrário, se o resultado da função ou me der como o resultado aqui a palavra não, palavra falso, quer dizer, ele vai me dar aqui no valor se falso a palavra não. E aí pronto, ó. Ele vai ser vacinado, porque 63 é maior ou igual a 60. Tá, gente? E assim segue para os outros, ó. Olha lá. Só quem não vai ser vacinado aqui é o Guilherme, que é adolescente já, Matheus, que já é adulto, e a Ana, que já é adulta também. Tá bom? Só vai ser vacinado crianças e idosos. Perfeito, gente? Se eu fosse usar aqui a função e, olha como é que ficaria bem diferente. Olha lá. Olha como é que agora vai ser justamente que todos não vão poder ser vacinados. Por quê? Porque nenhum deles obedece ao critério, que é o quê? Tudo que for menor ou igual a 10 e maior ou igual a 60. Ou seja, tem que ser menor que 10 e tem que ser maior que 60. Bem que sem lógica isso, né? Olha lá. Não teria como. Ok, galerinha? Então tem que diferenciar bem essas duas funções aí. Vou voltar aqui para a função ou.
e pronto. Terminamos. Tá certo, gente? Lembrando que essas 3 tabelas que nós fizemos aqui dessa planilha, ó, da planilha 2, todas essas 3 tabelas foram apenas exercícios das funções que nós aprendemos hoje, tá? Hoje nós aprendemos sobre a função C, que nós utilizamos através dessa planilha aqui, nessa planilha aqui, né, dessa tabela. Nós utilizamos aqui a função C junto com a função E, não é verdade? Então, olha só, nessa primeira tabela aqui, nós exercitamos a função C, somente a função C, ó. Se tal coisa for maior que tal coisa, vai ser tanto. Caso contrário, tanto. Acabou. Mesma coisa nesse outro aqui. Se tal coisa for igual a tanto, vai aparecer tanto. Caso contrário, tanto. Na segunda tabela, nós utilizamos a função C junto com a função E, porque a gente queria que todos os critérios tinham que ser verdadeiros para aparecer aqui o resultado que a gente quer. Caso um for falso, caso um seja falso, o resultado todo viria falso. E para isso a gente usou a função C junto com a função E, né? A gente colocou a função E dentro da função C, para me dar vários critérios. E na terceira tabela, nós utilizamos a função OU. Nós utilizamos a função C e a função OU dentro, que é para dizer que poderia ser ou um critério ou outro, tanto faz. Contanto que um seja verdadeiro, o resultado todo vai vir verdadeiro. Tá, gente? Então, pratiquem bem essa diferença aí. Função OU, em que situações a gente teria que usar a função OU, em que situação a gente teria que usar a função E, em que situação a gente teria que usar somente a função C. Tá certo, gente? Pratiquem bem essas 3 tabelas aqui, ou façam algumas outras tabelas com esses mesmos tipos de exemplos, com esses mesmos tipos de situações, para vocês poderem entender bem mesmo. Tá ok, galerinha? E é isso. Como já finalizamos por hoje, vou fechar tudo aqui. E ó, não esqueçam, gente, anotem isso aqui que eu tô passando para vocês, ó, que isso aqui vai ser de extrema importância, porque vai ajudar demais vocês a construírem a função C, tanto a função C como a função C com a função E, e como também com a função C com a função OU, tá? Dessas 3 situações, ou usar só a função C, ou usar a função C com a E, ou usar a função C com a OU, as 3 situações vocês vão precisar usar esse processo aqui, tá bom, galera? Vocês vão ter que usar essas palavras-chave para montar a sua função C, tá ok? E estudem, tá, gente? Estudem bastante essa função aqui, pratiquem bastante em casa aí no computador de vocês. E não esqueçam, assim que vocês terminarem de assistir esse vídeo aqui, vai lá no grupo que eu vou estar lá respondendo a pergunta de vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, perguntem, tá, gente? Não fiquem com dúvida, porque essa função ela é bem importante mesmo, tá bom? Vou fechar então aqui tudo. E só isso por hoje, gente. Terminamos, tá? Uma boa semana aí para vocês. Fiquem com Deus. Até semana que vem, se Deus quiser. Até a nossa próxima aula. Mais um prazer enorme aí estar com vocês, firme e forte. Tá bom? Beijos aí. E tchau, galerinha. Fiquem com Deus.